Graça e paz, amados. Eu trago hoje o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. É o penúltimo versículo que nós temos na Bíblia. Diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Antes de destacarmos qualquer coisa desse versículo, deixe-me fazer alguns destaques de versículos anteriores. Por exemplo, do versículo 13, daí em diante. Versículo 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Podemos ler dessa expressão, desse versículo, que Jesus é identificado com esses títulos. E o que significa que ele vai completar a obra que ele começou. Começou lá e vai terminar. É a sua promessa, como ele tem cumprido todas as suas promessas, há de cumprir também essa. Versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na porta pelas portas. Há duas versões, duas traduções desse versículo. Em algumas traduções nós lemos: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, e outras dizem que lavaram as suas vestiduras. Qual seria a correta? Os termos gregos são muito semelhantes e ambas as traduções são aceitáveis. E podemos então concluir o seguinte: que somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro são capazes de guardar os mandamentos. A obediência nunca é a base da graça, mas a graça de Deus é a única base para a obediência. Foi a desobediência que motivou a saída dos nossos primeiros pais do Éden e os privou de desfrutar da árvore da vida. E é somente através do sacrifício de Cristo, o qual resulta numa vida de submissão e obediência, que qualquer ser humano poderá entrar na cidade e ter direito à árvore da vida. 15 fala: ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui muita atenção. Muita atenção, nem todos entrarão. Eu quero estar no céu. Depende se você vai estar ou não. A Nova Jerusalém e a Nova Terra não estão disponíveis para todos. Os que amam mais o pecado do que a Deus não serão aceitos, não serão incluídos naqueles que habitarão a terra, a cidade de Deus. Cães, quem são os cães referidos na Bíblia? Essa expressão é usada para se referir aos maus obreiros. Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da falsa circuncisão, em Filipenses 3, versículo 2. E o versículo que nós lemos diz que ficarão de fora. Os que praticam a falsidade estarão do lado de fora. A decisão de estar na cidade santa, de possuir as benesses da eternidade com Deus, é uma decisão que é tomada nesse tempo chamado presente, chamado hoje. Hoje a decisão deve ser tomada. Hoje que eu digo, enquanto aqui estivermos nesse tempo presente. E a decisão é tomada individualmente. Todos nós, individualmente. Ninguém toma decisão por ninguém. Cada qual toma decisão por si, né? Todos nós faremos essa escolha se estaremos dentro ou fora da cidade santa. Versículo 16 e 17 fala: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O livro do Apocalipse termina com um convite. A última ordem de Deus a Noé foi um convite. Convite, que diz: entra na arca, tu e a tua casa. E por ser obediente, ele depois, naturalmente, recebeu a bênção de ficar vivo. Um apelo semelhante é feito a toda a humanidade hoje. Um exemplo: as caravanas de camelos que viajavam e viajam ainda, em alguns casos, pelo deserto, nem sempre se mantinham próximas uns dos outros, os viajantes. Às vezes uns se distanciavam dos outros,
Mas quando o líder avistava alguma água, algum oásis que ele vislumbrava lá adiante, ele se punha a gritar e a gesticular: venham, venham, encontramos água. E o próximo, mais próximo dele, fazia o mesmo. E assim, o terceiro, o quarto, até o último, receberam a notícia de que havia água estando próximo deles. Assim é a mensagem do Evangelho. Se você tem ouvido a mensagem do Evangelho, deve passá-la adiante. A missão primária da igreja não é lutar, e sim convidar. A noiva não se veste de branco para lutar, mas para ficar atraente. A noiva de Cristo está convidando. Esse convite é feito agora não apenas pelos pregadores, missionários, evangelistas, mas por todo o povo de Deus que convida para beber da água da vida e encontrar a vida eterna. Por todo o mundo, pessoas estão saindo dos seus matizes religiosos, procurando guardar os mandamentos de Deus e expressar a sua fé em Jesus. 18 e 19 diz: eu a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia do livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Palavras duras de admoestação. Vamos imaginar, seria uma enorme ofensa e desrespeito um embaixador acrescentar ou omitir palavras de um decreto real que ele recebeu do rei para publicar ou para anunciar ao povo. E a mesma coisa pode dizer de um farmacêutico que ousadamente adulterasse a prescrição de um médico, onde uma vida humana estaria, digamos, em grande perigo. Há um grande perigo em tratar a mensagem de Deus mais liviana do que o embaixador trataria um documento oficial. E mais importante do que um farmacêutico que tratasse de adulterar a receita do médico. O recado de João não é apenas um alerta aos copistas, tradutores, através dos tempos, a serem cuidadosos nesse sentido. É também um alerta aos intérpretes particulares, aqueles que leem o texto e, através dos seus achismos, fazem dali então a sua doutrina. Eu acho que esse texto quer dizer tal coisa. Então há que ter muito cuidado com isso, cuidado com os achismos. E aí, chegando ao final, versículo 20 e 21, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é uma promessa e uma oração. O último tópico do livro do profeta Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, nós lemos assim: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. No último adeus de Cristo à sua igreja, ele faz uma promessa: certamente venho sem demora. Não é apenas um anúncio de um evento profético, é uma voz de autoridade de Cristo que nós ouvimos. Sua volta é a única esperança certa para o futuro do mundo. De coração, a igreja ecoa a promessa de Cristo, declarando sua crença nessa promessa, dizendo: amém, vem, Senhor Jesus. Essa deveria ser a oração sincera de cada cristão. Vem, Senhor Jesus, vem colocar um fim nessa situação de pecado, tristeza, de tentação. Reúne o teu povo, separa-nos deste mundo mau e leva-nos para onde existe perfeita pureza, paz e alegria. De cada coração, repleto de amor, em fervorosa oração, deve vir a resposta: amém, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.